Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar. Tudo bem, todos com saúde, todos em casa respirando com seus pulmões, que hoje é o mais importante no momento de pandemia que nós vivemos, né? Estarmos respirando com nossos pulmões, nós somos agraciados. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, mas essa pesquisa ocorreu em 2014 na cidade de São Paulo, mas ela tem muito a ver com o nosso momento, né? Nós, com certeza, temos condições de trazer essa pesquisa de São Paulo hoje para o mundo inteiro. Mortes em família, do drama das causas e a dor dos efeitos, de Carlos Abranches, está nas páginas 52 e 53 da revista O Reformador, do ano 132, número 2227, outubro de 2014. Essa pesquisa foi feita na Grande São Paulo, em 2014, e eu fico me perguntando se ela fosse feita hoje, em todo o mundo. Seria uma tragédia o que nós iríamos encontrar atrás das quatro paredes de uma residência, de um lar. E vamos ver o que Carlos Abranches nos fala sobre essa pesquisa. E com certeza todos que vão ouvir vão trazer para nosso momento. Não só para a cidade de São Paulo, mas para o mundo inteiro. O espírita consciente aproveita com excelente qualidade a encarnação quando traz para a prática da realidade o que descobre, ao se aprofundar na leitura e estudo dos livros doutrinários. Não basta apenas ler, é preciso transmutar em ações a lição aprendida durante a leitura. E olhemos para as duas situações, a das causas, que aparece no cotidiano conturbado das relações humanas, e a dos efeitos, que repercute depois da realidade espiritual. Ou seja, as causas ocorrem, é o que nós praticamos, o que nós fazemos, o que nós vivenciamos, o que nós pensamos e o que nós falamos enquanto encarnados. Nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os efeitos que a gente colhe quando a gente desencarna. A primeira tragédia, em dado oficial divulgado pelo governo de São Paulo, com base em estatísticas acumuladas dos primeiros 5 meses de 2014, a cada 2 dias, ao menos 3 pessoas eram assassinadas no estado, a cada 2 dias, em razão de brigas de casais ou de conflitos entre membros da própria família. São os nossos desafetos que a gente se compromete em vir para acertos ou para orientar. A gente pede para vir junto na família, né, para fazer os acertos de vidas passadas, ou até para orientar mesmo. Às vezes a gente precisa estar perto daquele espírito para orientá-lo, cumprir as suas missões. E aí a gente não consegue, porque chega aqui, a gente esquece tudo e o ódio prevalece. Porque ainda somos espíritos muito atrasados. Ainda engatinhando, né? Aí o Estado identificou que das 1.600 vítimas nesse período, pelo menos 12,5% tinham sido assassinadas em razão de conflito entre familiares ou casais. Está só confirmando o que eu acabei de falar, né? Os nossos desafetos. Psicólogos e educadores entrevistados acreditam que entre os fatores que provocaram essa dramática situação está a crise econômica e a desorganização familiar. Você imagina que essa estatística, se essa pesquisa fosse feita agora, nesse momento de pandemia, de desemprego, de desajustes familiares, de desespero, como que não sairia essa estatística? Assombradora. Um filme de terror, com certeza.
para eles o fator que mais impacta a fragilidade do núcleo familiar é a ausência da figura da autoridade paterna, que em outros tempos tinha força natural de impor respeito e disciplina aos filhos. Nós temos milhares de mães que são as donas do lar que segura as barras sozinha, criando seus filhos sozinhas. Milhares. No mundo inteiro, principalmente no Brasil. O índice de separação, o índice de pais que não assumem seus filhos, o índice de um tal de um fica e a gravidez acontece, e ninguém sabe nem quem é o pai. A falta de amor próprio, a falta de conduta sexual que ocorre hoje no mundo, principalmente no Brasil, nos países menos evoluídos, é uma coisa gritante, como eu disse no início, um filme de terror. Com a renitente fuga da responsabilidade paterna, a criança fica sem a baliza da norma e da lei, representada dentro de casa por um pai consciente da sua importância na construção do homem equilibrado do futuro. Não é uma regra, porque nós conhecemos e tomamos conhecimento de famílias que é comandada por uma mulher e elas criam e formam e transformam crianças em homens e mulheres de bem. Toda regra tem suas exceções, e nós temos muitas exceções que o pai só faz falta porque às vezes você chega no colégio e vê as coleguinhas falando do dia dos pais, do pai, e eu não tenho pai, meu pai eu não sei quem é, não sei onde ele mora, e eu fico muito triste com isso. Mas dentro de casa a minha mãe me traz numa criação rígida e respeitosa. Isso acontece muito também nos lares, graças a Deus. A mulher tem força para isso. E quando falta a noção de limite, sobra espaço para o uso instintivo da força física. Isso é verdade. Daí a explosão da ira, do descontrole em manifestações coletivas, em que muitas pessoas, sobretudo jovens, destroem o patrimônio público para protestar contra as regras coletivas, que a gente mais vê hoje, né? Os vândalos, os aproveitadores de momentos de passeata, de manifestações, saem quebrando, arrebentando, roubando tudo. E aí você vai buscar o filho da meada, você vê que é um filho criado sem família estruturada, uma família totalmente desestruturada, uma mãe que se droga, um pai ausente, e a criança é criada sem limite. E às vezes tem os pais, mãe e pai presentes, mas às vezes são até mais ausentes dos que não moram com a família. Temos histórias também assim, de pais e mães que moram na mesma casa que os filhos e são mais ausentes dos que os pais ausentes fisicamente. E aí criam essas criaturas de Deus aí, como meu avô falava, como Deus criou o macaco. Protestar é um direito de cada cidadão, mas destruir tudo pela frente é um ato que revela despreparo para a maturidade e a ausência de educação comunitária. Dentro dessa história de pais e mães separados, eu sou uma mãe separada, eu criei 4. Às vezes eu fui rígida demais, meus filhos às vezes comentam que foram criados por uma sargenta. Mas hoje são homens e mulheres de bens, pais e mães de famílias, profissionais responsáveis e competentes, porque eu trouxe aqui, no meu controle. Com amor, com carinho, brincava, empinava pipa com eles na rua, jogava dominó, jogava ping-pong, mas quando eu dizia, fulano, vem cá, vamos sentar para conversar, eles me chamavam de sargenta. E hoje eles dizem, graças a Deus que minha mãe era uma sargenta, né?
E os dados do governo do estado paulista consideram ainda que 5,6% dos crimes ocorreram em razão do envolvimento de alguém da família com drogas ou com crime organizado. Era de se esperar, né? Quando eu falei que, infelizmente, a gente ainda encontra pais e mães que se drogam, que não tem nenhuma moral para os filhos. Porque os filhos, eles sem perceber, eles nos copiam. E se a gente anda pelo trilho do errado, se a gente vive entrando pela porta larga, eles também fazem o mesmo, porque eles acham que aquele é o correto, né? E o segundo drama começa quando abrimos os olhos da reflexão profunda e mergulhamos no contexto da espiritualidade que nos circunda, onde o reino dos efeitos impacta as consequências dos atos da vida pregressa. Então, antes nós falamos sobre as causas, né? Os motivos que fazem com que nós acumulamos nossos débitos, não cumprimos com as nossos compromissos que fazemos antes da reencarnação. E agora nós vamos ver os efeitos desse nosso comportamento no mundo espiritual. É interessante essa leitura de hoje, essa reflexão. E mergulhe os olhos no livro Ação e Reação. Lá está André Luiz e Hilário, sob as orientações do instrutor Druso. E é intenso o trabalho desenvolvido na Mansão da Paz, núcleo avançado de atendimento do nosso lar, próximo aos precipícios do umbral, lugar tão temido por todos nós encarnados que somos espíritas, né? E eles conversam sobre Antônio Olímpio. Antônio Olímpio foi um espírito retirado das cavernas profundas da escuridão e colocado sob os cuidados da instituição. O contato é difícil. O espírito fala com dificuldade, marcado pelos constrangimentos do remorso implacável. A gente, quando chega do outro lado, como eu costumo dizer, que abre o leque, abre a nossa vida aqui, que a gente viveu aqui na matéria, nesse mundo de provas e expiações, a gente baixa a cabeça e chora de vergonha das oportunidades que nós tivemos e não aproveitamos, do que nós fizemos de errado, sabendo que estava errado. A gente só baixa a cabeça e chora. E afirma-se culpado pelo assassinato de 2 irmãos. Essa história, ela se passa no livro psicografado pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, no livro Ação e Reação. Né? Nós temos o personagem Antônio Olímpio, que assassinou 2 irmãos por ganância. E vamos ver como é que se desenrola quando ele desencarnou, né? Já começamos a ver. Ele constrangido, com um remorso implacável, né? E se afirma culpado pelo assassinato dos 2 irmãos, Clarindo e Leonel, após disputa pela propriedade deixada em herança pelo pai. Ele não se satisfez só com a parte dele. Ele quis tudo e aí ele matou os 2 irmãos. Vamos ver como desenrola essa história. Matou-os em um passeio de barco pelo lago do sítio, após dopá-los com uma droga potente. E viu os 2 agonizando e morrendo afogados, sem terem forças para nadar até a margem. A ausência de quem pudesse atrapalhar seus projetos gananciosos de enriquecimento permitiu que Antônio Olímpio galgasse postos importantes na escala social e política. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho que é citada no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que é rico e que usufrui do bom e do melhor aqui na Terra, né, desse mundo de provas e expiações, do outro lado ele vai chorar, passar fome, sofrer, porque ele já recebeu o legado dele aqui na Terra. Então, preferimos os legados que nós recebemos pós-desencarne, viu, pessoal? O legado que a gente recebe aqui não é tão bem-vindo.
Mas pouco tempo depois, a esposa Alzira, tomada por angústias inexplicáveis para os olhos do mundo, logicamente, enlouquecida, afogou-se no mesmo lago em que os cunhados haviam sucumbido. Olha, coincidência não é, não existe coincidência. Antônio, agora sozinho, continuou vivendo intensamente para esquecer, mas não conseguia se livrar do pensamento recorrente de que era assassino dos próprios irmãos. Você, quando começa a ouvir a sua consciência, você começa a se situar nas coisas erradas que você fez. Por isso que muita gente tem medo de ouvir a própria consciência, porque a consciência, ela te mostra o que você fez de errado e ela te pede que você se redima, né? E aí eu começo a sofrer, eu começo a ter pesadelos, eu começo a me constranger, eu começo a andar com a minha cabeça baixa, porque minha consciência está ali tinindo, me cobrando. Então eu prefiro deixar ela lá dormindo, para eu não sofrer com antecedência, já que eu sei que quando eu desencarnar eu vou sofrer. Então enquanto eu estiver aqui eu quero curtir. Aí eu boto minha consciência para dormir. Porém, assim que desencarnou, foi recebido ainda na beira do túmulo pelos dois irmãos, ensandecidos pelo desejo de vingança. Às vezes não precisa nem chegar no túmulo. Quando tu já estás na cama entre a vida e a morte, teus desafetos já estão lá feito vampiro te vampirizando, querendo vingança. E aí para você, e às vezes você está encarnado, com saúde, e de repente você tem uns problemas de saúde meio estranho, que médico não descobre o que é, e você faz todos os exames e não sabe o que é. Vai para o centro espírita, lá tu descobre o que é. Você está sendo vampirizado, você está sendo obsediado por desafetos. E quando você não conhece, não vê o inimigo, a gente acha que é inimigo, porque a gente também aprontou com eles. Eles só querem vingança, porque eles também ainda não conseguiram aceitar o desencarne, não conseguiram ainda aceitar ir para os hospitais, ir para as colônias de estudo, de refazimento, continuam lá no lamaçal do umbral, na escuridão, não aceitam o resgate para tratamento, eles querem ficar lá, te esperando para se vingar. A gente tem que agradecer a Deus quando o nosso desafeto desencarna, que ele chega do outro lado do mundo e ele pede: meu Deus, me socorre, me tira daqui que eu quero melhorar, para voltar e ajudar o meu desafeto. Mas quando ele diz assim, eu quero ficar aqui esperando, não tem quem tire ele de lá. Só muita oração. E ele foi levado, nós estamos falando do nosso amigo Antônio Olímpio, que assassinou os dois irmãos. Ele desencarnou e os dois irmãos já estavam lá na porta do túmulo dele, esperando, vampirizando já para se vingarem. E aí ele foi levado para as cavernas de onde foi resgatado. Que bom que ele aceitou o resgate, né? Passou longo tempo apanhando e sendo torturado pelos seus algozes, até a hora em que se viu levado para o núcleo do atendimento do nosso lar, onde entrou em contato com os efeitos das suas próprias obras. Ele aceitou ser levado para ser tratado, para estudar, para se preparar para voltar e se redimir, né? Foi a sorte dele, porque os irmãos deles estavam lá na cola, deixaram ele muito tempo nas cavernas escuras dos umbrais, sofrendo horrores. E para os instrutores, nenhuma ajuda, nenhuma tentativa de diálogo foi possível com esse espírito, completamente transtornado pelas vibrações desestruturada
do remorso. Ele tinha tanto remorso que ele não se permitia ser ajudado. Ele foi levado pelo socorro que sempre passa pelos umbrais, dando oportunidade aos espíritos que querem ser resgatados. Mas quando chegou lá no nosso lar, ele não conseguia se comunicar. Era tanto remorso, era tanta dor, ele não conseguia se comunicar. E o autor fala assim: para não me alongar muito na narrativa desse caso, convido a leitura de Ação e Reação, a fim de aprofundar o entendimento do terrível drama por quem passa os que desonraram o bom uso das horas enquanto estão encarnados, né? Ele dá um exemplo e nos convida a ler o livro Ação e Reação pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. E ele fala assim: o objetivo deste artigo é exatamente mostrar que conhecer as consequências de atos como os de Antônio pode interromper a tomada de decisões ou ações infelizes agora no calor da hora de agir. E fala ainda, aconselha ainda, se você tem questões delicadas ou tumultuosas a resolver com os que partilham de suas horas, principalmente os de sua convivência mais íntima, pense muito antes de tomar uma atitude mais intempestiva. Gente, quem não está se identificando nessa leitura de hoje, eu pelo menos me identifiquei. Botar minhas barbas de molho e começar a agir em determinados momentos diferentes, para que eu não seja esperado por algozes que já desencarnaram na porta do meu túmulo, para me arrastar para as cavernas, né? É uma leitura, uma reflexão que a gente precisa parar, pensar e reformular as nossas atitudes, principalmente com os nossos familiares. E eu me coloco nesse patamar, porque eu também tenho feito algumas coisas erradas, impensadas, levadas pelo momento, pela emoção, e essa leitura, essa reflexão me deu um estalo. Aí, concluindo a nossa leitura de hoje, o nosso autor, querido autor, fala o seguinte: o Evangelho já nos sugere a reconciliação com os adversários enquanto estivermos a caminho com eles, ou seja, enquanto estivermos aqui, vivendo lado a lado, a gente se reconciliar. Mas se reconciliar de dentro da alma, do coração, não da boca para fora. Porque da boca para fora a gente está enganando a gente e quem está ao nosso redor, mas a gente não engana a Deus, porque Ele sabe do nosso sentimento. E como garantia de bom aproveitamento do tempo, o Cristo nos indica a prática constante da prece, que muito pode em seus efeitos, espacialmente em período de conturbação nos relacionamentos. E eu digo, acrescento, a prece ela é bem-vinda e ela nos conforta e nos dá cliques, nos orienta, porque ela nos aproxima dos nossos mentores, dos nossos orientadores, em todos os segmentos, não só dos nossos sentimentos, nosso relacionamento, mas os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de religião, o trabalhador que vem na tua casa, o prestador de serviço que te serve o galão de água, que te serve o botijão de gás, o teu familiar que você olha torto, que já deve ter nos ofendido bastante, mas quem garante que nós não fizemos o dobro com eles em vidas passadas?
Essa reflexão, ela é profunda e ela nos faz refletir, nos pede para nós refletirmos com afinco quando nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro. E essa era a minha mensagem de hoje. Muito grata pela companhia de todos, que a Virgem Maria nos conceda dias de graça e de saúde. Muita paz. Wanda Barros para divulgar.net. Até a próxima.